nome de Jesus, pastores, presbíteros, diáconos, líderes, futuros líderes, fiquem em espírito de oração, me ajudem aí, em nome de Jesus, intercedendo pelo pastor Héctor, amém? Na hora que nós estamos aqui ministrando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu orei ao Senhor, busquei a Deus. Todas as vezes que a gente tem essa oportunidade que é ímpar de falar sobre a palavra de Deus, de falar sobre a Bíblia, nós temos um compromisso primeiro com Deus. Senhor, que eu possa trazer aos ouvintes aquilo que está no teu coração para este tempo, para este culto, para este domingo, que eu não possa falar de mim mesmo, mas que eu possa falar do Senhor. E eu tenho um compromisso com os irmãos também de trazer aqui uma palavra revelada por Deus, uma palavra que não é iluminada pela mente humana, mas dirigida pelo próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz, não é este, amém? Glória a Deus. Esse é para a apresentação da Helena mais tarde. Ah, que bonitinha, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, agora sim, senão os irmãos vão ficar namorando a Helena ali, e aí não vão prestar atenção na palavra, amém? E o Senhor me dirigia para falar sobre esse tema, felicidade. E aí tem um questionamento para nós, e essa tal felicidade? Porque, bem da verdade, meus queridos, todos nós, sem exceção, julgo eu, Freud já falava isso, o homem está em busca de felicidade. Tem alguém que busca a felicidade para a vida ou só eu? Quem mais? Quem mais além de mim? Amém? Nós buscamos essa felicidade. Ninguém gosta de sofrer, não é verdade? Ninguém gosta de passar por problemas, por provações. Ninguém gosta de ser triste. Sei que existem algumas pessoas que gostam às vezes de curtir uma bad, não é isso? Gosta de ficar triste, tem umas músicas que meio tristes por aí. Eu estou fora, irmãos. Eu quero felicidade, eu quero viver alegria, eu quero amanhecer com um sorriso no rosto, quero dormir com um sorriso no rosto, quero ser alegre, aproveitar minha família, estar em comunhão com a minha esposa linda. Vocês conhecem a minha esposa? Fica de pé, a Jaque. Olha a minha esposa, olha que linda que ela é. Deus foi muito... Como não ser feliz dessa forma, né, irmãos? Deus abençoe minha filha, tem 3 lindos filhos, e glória a Deus por isso. Mas a gente busca essa felicidade. E essa tal felicidade, como você tem vivido os seus dias? Como você tem aproveitado os seus dias? E é interessante que a Bíblia fala muito sobre felicidade. E não só fala, como nos dá caminhos ou caminho para que nós venhamos estar constantemente felizes. Quando nós falamos de felicidade, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que é então felicidade? E felicidade, segundo o dicionário, é o estado de quem é feliz. É uma sensação de bem-estar e de contentamento. Como é bom estar alegre, não é isso? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então a gente não consegue esconder a nossa felicidade. Quando nós estamos felizes, o nosso rosto fica formoso. Deixa eu ver quem está feliz aqui nesta noite. Tem um pessoal feliz aí, um sorrisão no rosto. Deus abençoe a sua vida. Felicidade então é este estado de contentamento. O estado de estar contente, o estado de estar feliz. Quando nós olhamos a psicologia, nós vemos que Sigmund Freud é o pai da psicologia, e ele defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade. Mas ele diz que esta busca por felicidade, isso Freud falando, essa busca por felicidade é utópica, é fantasiosa, decorre da imaginação, uma vez que para ela existir, ela não pode depender do mundo real, porque no mundo real nós experimentamos fracassos, nós experimentamos escassez, nós experimentamos circunstâncias adversas. Então ele diz, isso é utópico, essa busca da felicidade. É o que Freud vai dizer. E aí ele diz que não existe felicidade total.
O que na verdade existe é felicidade parcial. Freud vai dizer que existem momentos de felicidade, mas é impossível afirmar que um ser humano ele pode ser feliz, independente das circunstâncias que o cercam. Aí quando nós olhamos a filosofia, nós vamos ver vários filósofos também dizendo algo parecido do que diz Freud, que a felicidade depende de uma satisfação da alma, do alcance de alguns desejos. Sócrates vai dizer que para o homem ser feliz, ele tem que ser autossuficiente, isto é, ele não precisa depender de nenhuma circunstância, porque a partir do momento que ele depende de uma circunstância, ele corre o risco de não ser feliz. Então é um homem autossuficiente, que por sua vez é utópico também, porque nós dependemos de muitas coisas, nós dependemos de pessoas, nós dependemos de recursos. Então quando nós olhamos tanto para a psicologia quanto para a filosofia, existem algumas teorias budistas que vai nesta linha, todas elas vão concordar em dizer que não existe felicidade verdadeira, existem momentos de felicidade, e tudo a depender das circunstâncias, isto é, quando eu estou vivendo em abundância, eu sou feliz. Quando eu estou vivendo escassez, eu não consigo ser feliz com a escassez. Quando minha conta bancária está cheia de dinheiro, aí eu sou feliz, tá? Quem diga que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, não é isso? Há quem diz que o dinheiro pode trazer este sentimento de contentamento. Há quem busque felicidade em amores, em prazeres, em tantas outras coisas, mas o que estes homens concordam é que não existe felicidade total. Mas nós estamos aqui não para sermos guiados por pensamentos humanos. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós nos deparamos com um homem chamado apóstolo Paulo, e ele traz em Filipenses capítulo 4, vou pedir para pôr o texto, a partir do versículo 10, ele traz uma realidade diferente do que diz a psicologia, do que diz o budismo, do que diz a filosofia, do que diz o senso comum. Aqui nesta carta que Paulo escreve aos irmãos de Filipos, ele traz uma realidade em relação à felicidade, uma revelação de Deus para os nossos corações em relação à felicidade. Antes de nós lermos o texto e meditarmos nele, é importante entender o contexto. Quando Paulo escreve a carta para os Filipos, que é a carta que nós conhecemos como carta aos Filipenses, Paulo está preso, está entre cadeias por causa da pregação do Evangelho. Muitos irmãos aqui sabem que nesta época da primeira igreja, da igreja primitiva, aqueles cristãos, eles foram perseguidos por conta da pregação do Evangelho. O Império Romano perseguia, porque o imperador era o Deus da época, e todos aqueles que professavam outra fé eram perseguidos, e esses discípulos, esse apóstolo foram perseguidos em função da pregação do Evangelho. Então Paulo está preso, Paulo está em condições terríveis, Paulo está vivendo escassez e abandono de muitos amigos, mas ele mantém um espírito alegre, ele mantém a sua felicidade. E a partir do verso 10 que está aqui no telão, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte a esses irmãos: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-la. Aqui Paulo está dizendo a esta igreja, que era uma igreja generosa, essa igreja reunia recursos,
inclusive financeiros, para apoiar o ministério de Paulo. E Paulo recebeu esses donativos e ele vai dizer: eu alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês não se esqueceram de mim. De fato, vocês nunca se esqueceram, e agora vocês tiveram mais uma vez a oportunidade de demonstrar essa generosidade. E a partir do verso 11, há revelações tremendas do Senhor para nós. Paulo vai dizer: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aí ele diz: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Percebam que Paulo está dizendo: eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Aí o versículo 12 ele vai dizer: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Olha que coisa linda é isto. Ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe o que é ter fartura. Aí ele diz de novo: eu aprendi o segredo de viver contente, ou de viver feliz em toda e qualquer circunstância ou situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando por necessidade. Segura aí. O que o apóstolo Paulo está dizendo contradiz o que diz Freud, o que diz Sócrates, o que diz Aristóteles, o que diz a escola dos filósofos. Paulo está dizendo: em detrimento das circunstâncias, independente de quais forem as circunstâncias que eu esteja vivendo, eu aprendi a viver contente. Opa! Então é possível, irmãos. Aí ele vai dizer: eu sei o que é passar necessidade, mas eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo, que Deus nos revele nesta noite, este segredo do apóstolo Paulo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Como que ocorre conosco, amados? Quando o dia começa bem, a gente recebe logo cedo uma boa notícia. Imagine você levantar, antes de chegar no escritório, no local do seu trabalho, você recebe uma ligação do seu chefe, e ele vai dizer o seguinte: olha, você tem feito um excelente trabalho, e eu estou tão ansioso para te dar a notícia que não vou esperar nem você chegar aqui, já quero te dar a notícia ao telefone. A partir de hoje você vai receber o dobro do seu salário. Como é que você começa o seu dia? Você pula da cama, você toma banho cantando. Se o ônibus estiver cheio, você nem percebe. Vai ser um dia feliz, vai ser uma semana feliz. Você liga para a esposa ou para o marido, você conta a boa notícia. À noite vocês saem para jantar com a família, para comemorar. E aí você reparte essa alegria, essa felicidade com todos. Um pai que vai ter um filho, uma mãe que vai ter um filho, quando descobre, é uma alegria para a família. Hoje nós nos alegraremos com a Helena, que estará sendo apresentada daqui a pouco. É uma alegria. Então a tendência é que nós venhamos a ficar como? Felizes, contentes. Agora imagine um outro cenário. Você acorda logo de manhã. Tem gente que acorda meio mal-humorado. Aí antes de você levantar, você recebe uma ligação e seu chefe. O chefe diz: olha, infelizmente, eu quero te dar notícia por telefone, não quero nem que você venha para o escritório, mas você acabou de perder um emprego. E desliga. Depois o RH vai te ligar para acertar as contas. Desliga. Como é que vai ser seu dia? Aí você chora, você se preocupa, porque depende daquele salário. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã, você já não consegue dormir mais, você chora. É assim ou não é? Sabe por quê, amados? Porque a maioria de nós somos levados pelas circunstâncias da vida. O nosso estado de espírito, feliz ou triste, vai depender do que acontece no nosso dia, das notícias que nós recebemos. Sim ou não? Aleluia. Se as circunstâncias forem boas, nós estamos lá em cima. Se forem ruins, nós estamos lá embaixo. Se a semana foi boa, se o mês foi bom, nós estamos de vento em polpa, felizes e alegres.
Agora, se a semana foi uma semana difícil, se nós tomamos bronca, se nós não fechamos o negócio que pretendíamos fechar, a gente fica triste, a gente se abate. Por quê? Porque muitos de nós somos movidos pelas circunstâncias. Mas eu quero te contar uma coisa: não tem jeito de fugir do dia mau. A vida não é feita só de notícias boas, sim ou não? Será que existe alguém que viveu mais de 15 anos que só foi movido por notícias boas, irmãos? Existem tempos ruins, existem tempestades, existem dias maus que nós vamos atravessar. Mas a primeira coisa que eu descubro aqui nas Escrituras Sagradas é que Paulo está dizendo que é possível ser feliz a despeito das circunstâncias. Nós precisamos pegar isso, pega essa chave para a sua vida. É possível ser feliz independente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. O que a Bíblia está nos dizendo é que há um segredo. Paulo vai dizer no versículo 12: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que a nossa vida não precisa ser como uma roda gigante. Ora eu estou lá em cima, ora eu estou lá embaixo. Ora eu estou num estado de contentamento e de alegria, que contagia todos que estão à minha volta. Mas ora eu estou num momento de depressão que eu não quero nem abrir a porta do quarto. E você quer saber, tem muitas pessoas que vivem esse desequilíbrio emocional e já interiorizou isso já faz parte da vida. Quem é que não conhece uma pessoa que você não sabe o que esperar dela para aquele dia? No ambiente de trabalho tem muito, mas muitas das pessoas que nos cercam são assim. Um dia a pessoa está bem, outro dia está mal, você nunca sabe o que esperar. Num momento, numa fase da minha vida, eu tive um chefe assim. Há uns anos atrás, eu chegava no escritório e não sabia o que esperar. Tinha dia que passava e me cumprimentava e conversava e falava da vida, dia que nem olhava na cara. Quem conhece uma pessoa assim? Não existem pessoas assim, amados. Mas a Bíblia está nos dizendo que nós não precisamos viver assim. Há um segredo que pode mudar esta realidade em nossa vida. A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15, 58: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Esse é o conselho de Deus para nós. Mantenham-se firmes e que nada os abale. É possível, pastor? Se a Bíblia nos aconselha a nos manter firme de maneira tal que nada e que nenhuma circunstância nos abale, é possível. Jesus, sabe o que ele vai dizer? Ele olha para mim e para você e diz: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Como Jesus? Por um lado ele fala: vocês terão aflições. A tendência do ser humano é que nas aflições se abater. Mas Jesus vai dizer: vocês terão aflições, mas o conselho que eu vos dou é que vocês tenham bom ânimo. Que segredo é esse, amados? Que envolve este sentimento que está na vida do apóstolo Paulo. Ele vai falar no versículo 13 do texto que nós lemos. Coloca lá, Filipenses 4,13. Ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em outra tradução a Bíblia vai dizer: posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu vou correr, mais 15 minutos eu termino a mensagem nesta noite. Paulo está dizendo que ele está tão ligado a alguém que o fortalece, que não há circunstâncias na vida que possa o abalar. O que Paulo está nos dizendo é que a felicidade
que nutre o coração dele, que guia a sua vida em meio às circunstâncias, tem uma fonte. Há uma fonte para a felicidade de Paulo. Que fonte é essa? O Cristo crucificado. Amados, nós temos falado muito aqui, culto após culto, e aconselhado os irmãos, dizendo: tenham comunhão com Deus. Vocês precisam ter comunhão com Deus. E hoje eu quero repetir, meu querido e minha querida, os irmãos aqui da igreja, os que nos visitam hoje pela primeira vez, tenham comunhão com Deus. Quando nós falamos de ter comunhão com Deus, para alguns pode soar como algo religioso, mas não é nada religioso. Quando eu falo ter comunhão com Deus, apegue-se a Deus de tal maneira que Ele esteja acima de qualquer circunstância da sua vida. A felicidade de Paulo tem uma origem, tem uma fonte, e essa fonte é Jesus Cristo. Quando Jesus diz lá em João 13:33, ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele completa: eu venci o mundo. Isso é glorioso. Quando nós temos comunhão com uma pessoa que venceu todas as coisas. E aquele que se apega em Deus sabe que tudo que acontece vai cooperar para o seu próprio bem. A Bíblia vai dizer isso em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós nutrimos esta comunhão com Deus, quando nós fazemos de Jesus a nossa fonte de felicidade, as coisas mudam, meu querido, minha querida. Qual é a sua fonte de felicidade? Sabe por que muitas pessoas são infelizes? Porque buscam a felicidade nas fontes erradas. Há pessoas que pensam que felicidade, pega isso hoje, é um lugar aonde se chega. Mas felicidade não é um lugar onde se chega. O que você está querendo dizer, pastor Héctor? Tem pessoas que acham que serão felizes quando tiver uma quantidade X de dinheiro na conta. Quando eu fizer o meu primeiro milhão, eu vou ser feliz. E aí ele trabalha duro, batalha e conquista o seu primeiro milhão. Quando ele conquista o primeiro milhão, ele vai ver que a vida dele não mudou nada. Ele vai ter acesso a algumas coisas, mas o dinheiro não vai trazer felicidade para ele. Porque se o dinheiro fosse fonte real de felicidade, ou melhor, se o dinheiro fosse fonte de uma real felicidade, não tinham tantos milionários que se suicidam, não tinham tantos ricos que estão em depressão. Sim ou não? Tem pessoas que dizem: quando eu casar, eu vou ser feliz. Mal sabe que depois que casa é que vem os problemas, né, irmãos? Aleluia. Onde estão os casados aqui? Glória a Deus. Vocês estão comigo aí? Aleluia. É claro que a família é um prazer, irmãos. Eu brinco assim, mas o casamento tem os seus problemas. E o casamento, se a fonte da sua felicidade for o casamento, a pessoa com que você casou, a pessoa com que você está namorando, você está equivocado, equivocada. Tem pessoas que a fonte da felicidade são os filhos. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor para as nossas vidas. São herança de Deus para nós. Mas nós não podemos fazer deles uma fonte de felicidade. É por isso que nós vemos muitos pais reclamando depois que os filhos crescem: meus filhos me abandonaram, meus filhos não ligam, quando eu ligo não atende o telefone, são muito ocupados. É um ciclo natural da vida, irmãos. Nós cuidamos deles para eles crescerem e cuidar dos filhos deles. Sim ou não? A nossa fonte de felicidade não pode estar nos nossos filhos. Tem gente que coloca a fonte de felicidade no trabalho, e aí de um dia para a noite perde o emprego, desmorona tudo. Sim ou não? O que a Bíblia está nos aconselhando através do apóstolo Paulo
é que existe uma fonte real de felicidade, e esta fonte não nos decepcionará. Essa fonte é Jesus Cristo. Jesus é a fonte verdadeira de felicidade, irmãos. Lá em João 15, versículo 11, Jesus vai dizer: eu tenho-vos falado essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a sua alegria seja completa. Olha o que Jesus está dizendo: eu tenho falado a vocês a palavra para que a minha alegria permaneçam em vocês e a vossa alegria seja completa. Qual é o contexto que Jesus está dizendo estas palavras? Jesus estava falando àqueles discípulos e a nós nesta noite, fazendo uma analogia, dizendo: eu, Jesus, sou a videira verdadeira, e vocês são como ramos que precisam estar ligados a mim. Essa é uma revelação tremenda da parte de Deus. Deus está dizendo: eu sou a videira, eu sou a árvore frutífera, e vocês que são ramos precisam estar ligadas nesta árvore frutífera. Jesus, ele usa esta figura de linguagem, se comparando a uma videira, porque quando nós vemos a Bíblia no Antigo Testamento, o povo de Israel era comparado em diversas passagens bíblicas como essa videira, e esta videira simbolizava o fracasso de Israel em cumprir as expectativas do Senhor. Então Jeremias vai falar sobre esta videira que fracassou em cumprir as expectativas do Senhor. Ezequiel vai falar sobre esta videira que fracassou em cumprir as expectativas do Senhor. Oséias vai falar sobre essa figueira que era viçosa, que dava muitos frutos, mas que não cumpriu as expectativas do Senhor, e por isso e Jesus vem e diz: a videira sou eu sou a videira verdadeira. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo: toda fonte de vida, toda fonte de paz, toda fonte de saúde, toda fonte de felicidade está em mim, e não em outra pessoa, ou em outro objeto, ou nas circunstâncias. A Bíblia Deus vem através das Escrituras Sagradas mudar a nossa mentalidade em relação a isto. O que te move? O que te move, meu querido e minha querida, aqui nesta noite? De onde você tem buscado as fontes da tua felicidade, da tua alegria? Há pessoas que buscam este estado de contentamento, muitas vezes no pecado. Há pessoas que buscam este estado de contentamento numa balada, num beijo, num copo de cerveja. Mas bem da verdade é que passou aquele momento de prazer, no dia seguinte você se encontra vazio e vazia, porque existem algumas lacunas dentro do nosso ser que só Jesus Cristo pode preencher, porque Ele é a fonte de toda a vida, de toda a alegria, de toda a felicidade. É por isso que Ele diz: eu falo essas coisas, venham a mim, estejam em mim, para que a sua alegria permaneça, para que a sua alegria seja completa, não seja uma alegria momentânea. Jesus é a fonte de toda a felicidade. Salmo 23, todos conhecem aqui. O que diz o verso 1? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Repita comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou contar o 3. A 3 vocês repetem. 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos conhecem esse versículo. Uma tradução mais próxima do original vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor
e de nada eu tenho falta. Isso é tremendo, irmãos. Vou fazer uma pergunta para você nesta noite: o que te falta? O que te falta? O que está faltando para a tua vida? Sabe quando você para naquele dia ruim, você começa a refletir de um monte de coisa, e você fica buscando em tantas coisas esta falta? Falta um amor, falta uma família feliz, falta um filho, falta aquela ligação, falta dinheiro na conta. E a gente vai buscando: o que te falta, o que nos falta, o que me falta, o que me falta. E a Bíblia vem dizer que o Senhor, quando nós o colocamos como pastor da nossa vida, de nada mais nós temos falta, irmãos. Mas pastor, está dizendo que nós não teremos mais falta de recurso? Nós continuaremos lutando, nós continuaremos buscando, nós continuaremos buscando crescer profissionalmente, nós continuaremos educando os nossos filhos, nós continuaremos vivendo em sociedade, mas agora de uma maneira diferente. Eu faço do Senhor o pastor. E é tão lindo quando o salmista ele traz essa analogia do pastor e a ovelha, porque a ovelha depende inteiramente do pastor. A ovelha por si só não pode fazer nada, não se defende, não se alimenta direito, ela depende inteiramente do pastor. Então Deus te trouxe aqui para dizer: meu filho, minha filha, eu sou o teu bom pastor. Glória a Deus. Depende inteiramente de mim. Aleluia. Quanto ao alimento, quanto à água, a proteção, o abrigo, depende inteiramente do Senhor. Última pergunta para encerrarmos: quem tem guiado a tua vida? Quem é que tem guiado a tua vida? Você tem sido guiado por quem? Ou pelo quê? A gente sabe que guia é aquela pessoa, aquele profissional que quando nós viajamos, vai nos acompanha, na viagem, acompanha os viajantes na viagem, e ele vai chamando a atenção pelo caminho aonde nós percorremos, vai transmitindo informações sobre o local que visitamos. Eu já tive a oportunidade de fazer viagens assim com um guia turístico, e é impressionante a diferença que faz ter um guia turístico nas viagens. Eu lembro que nós fomos para Natal, se eu não me engano, eu e minha esposa, não tínhamos os filhos ainda pequenos, e nós contratamos um guia turístico, foi através de uma agência de viagens, e aí nós passávamos em umas ruazinhas, que se tivéssemos sozinhos ia passar desapercebido, irmãos, não ia ver nada. Mas aí o guia ele para e fala: tá vendo essa casa aqui? Então essa casa é histórica, porque morou fulano, ciclano, olha não sei o que, um monte de coisa interessante. Tem uma vez que eu fui ali na Catedral da Sé. Quantos conhecem a Catedral da Sé? Tem uma igreja bonita ali. E uma vez eu entrei naquela igreja e tinha um rapaz que fazia um tour pela igreja. A gente entra, que não conhece nada, olha, vê uma igreja bonita, mas ele foi me dando os detalhes para aquele grupo de pessoas: olha, isso daqui é do século passado, veio lá da Itália e está aqui, esses são pedras que vieram de Israel, um monte de coisa interessante. Então o guia faz a diferença nas nossas vidas, esse condutor faz a diferença na nossa vida, esse conselheiro às vezes é o que dá a direção. E eu quero te apresentar nesta noite, meu querido, minha querida, com todo o amor que eu tenho no meu coração, um Jesus que está interessado em guiar a tua vida, amém? Jesus não tem interesse que você viva essa avalanche de emoções. Ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal, não sabe nada em relação ao futuro, fica preocupado com as coisas que vão acontecer. Talvez você esteja aqui, a sua cabeça esteja fervendo por tantas coisas que você vai enfrentar a partir de amanhã, mas o Senhor diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E Ele quer colocar no teu coração esta palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Se coloque em pé em nome de Jesus.
para terminar nesta noite. Aleluias. Eu quero ler o Salmo 32. Acompanhe no telão esse Salmo 32. É um Salmo de Davi. Ele vai dizer o seguinte. Amém? Salmo 32, Salmo de Davi. Ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. E aqui ele faz uma pausa. Neste primeiro trecho do Salmo ele vai reconhecer as suas transgressões, os seus pecados, vai reconhecer o quão distante ele está do Senhor. E o sentimento que ele tem por estar longe do Senhor é que a mão do Senhor pesava sobre ele, e as suas forças foram esgotando. No versículo 5 ele continua, e ele dá um tom de decisão a este salmo. Ele vai dizer: então reconheci diante de ti o meu pecado, aleluia, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoastes a culpa do meu pecado. Ele faz uma segunda pausa. Num primeiro momento ele reconhece que é feliz o homem, a mulher que tem as suas transgressões perdoadas. É feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Ele reconhece o seu pecado, o seu estado de miséria, as suas transgressões. Ele se vê como que a mão do Senhor estivesse pesando sobre ele. E nessa segunda pausa ele diz: eu reconheço, Senhor, diante de ti que o meu pecado, as minhas culpas, e eu confesso ao Senhor as minhas transgressões, para que o Senhor perdoe os meus pecados. Ele faz mais uma pausa, como que respirando. Aleluia. Como é bom fazer algumas pausas na vida. Talvez o Senhor te trouxe aqui nesta noite numa igreja para que você faça uma pausa, respire fundo, se conecte ao Senhor, reconheça o quão longe você está de Deus. Porque muitas vezes nós temos tempo para tudo, irmãos, menos para estar com o Senhor, menos para fazer uma oração, menos para frequentar um culto como este, não vir como um visitante, mas entregar realmente tudo a Ele. Nós temos tempo para tudo, mas não dobramos os nossos joelhos, reconhecendo o quão dependentes somos dEle. Talvez o Senhor te trouxe aqui hoje para que você faça uma pausa, respire fundo e reconheça que você precisa muito de Deus. Aleluia. A partir do verso 6 e 7 ele faz uma outra declaração. O salmista vai dizer: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Versículo 7 ele vai dizer: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E ele faz mais uma pausa. Ele está aconselhando a todos aqueles que o ouvem: enquanto há tempo, enquanto o Senhor se faz presente, clame a Ele, porque quando as águas do mar da vida se levantarem, você não será atingido. O Senhor será o teu abrigo. Amados, nós não sabemos o dia de amanhã, esta é o bem da verdade. Nós não sabemos o que nos acontecerá daqui a um minuto. E o salmista vai dizer: orem a Ele, busquem a Ele, que vocês o encontrarão.
para que quando as muitas águas se levantarem, isto é, as circunstâncias adversas da vida, elas não venham te atingir em cheio e te derrubar. Tu és o meu abrigo, tu preserva-nos das angústias e me cercarás de canções de livramento. Quantos querem receber livramentos da parte de Deus? Só tem um jeito, buscando a Ele para a tua vida. Não espere as águas se levantarem para clamar. Clame hoje enquanto as coisas estão bem. É o que o salmista está dizendo. Aí a partir do verso 8, é tremendo, irmãos. Aí o tom muda, a partir do verso 8. Agora é Deus falando com o salmista. Agora é Deus falando conosco. Deus vai dizer as seguintes palavras nestes salmos: eu o instruirei. Isso é para aqueles que clamarem, para aqueles que aceitarem, para aqueles que quiserem fazer de Deus o pastor. Deus vai dizer: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu aconselharei e cuidarei de vocês. Versículo 9: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. É Deus falando de uma forma muito direta conosco. Porque tem pessoas que são tão teimosas. Em outras palavras, o que Deus está dizendo: não sejam teimosos. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Deus está me usando aqui, amados, para te dizer que você hoje precisa fazer uma decisão de levar Jesus como teu Salvador, como este guia que te aconselha e que dirige os teus passos. E Deus está dizendo: neste momento não sejam como o cavalo que não tem entendimento. Precisam de uma rédea, precisam de um freio, porque caso contrário não obedece. Não endureçais os vossos corações, diz o Senhor. Versículo 10: muitos são as dores dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que estão distantes do Senhor. Ele vai dizer: muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Eu vou repetir o que diz a Bíblia: a bondade de Deus protege todos aqueles que nele confiam. Em quem você tem colocado a sua confiança? E o último versículo desse salmo diz: alegrem-se no Senhor. Aleluia, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Em outras palavras, vocês que entenderam que não são autossuficientes, vocês que passaram a entender que toda fonte de vida vem do trono de Deus, vem de Jesus Cristo Nazareno. Você que nesta noite está disposto a confessar a Jesus todas as suas transgressões. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quem vos fala aqui é um pecador arrependido. Estamos no mesmo barco, irmãos. Não tem nenhum santo sequer. Todos nós dependemos da glória de Deus. O Senhor te convida a fazer esta confissão aí no seu lugar. Peço para a igreja: feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração se for possível. Eu não sei o quão distante você está de Deus nesta noite, mas Ele te chama. Ele te diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O Senhor te diz nesta noite: você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque o meu Espírito Santo te guiou até este lugar. Faça dele a tua fonte de alegria. Faça dele a tua fonte de necessidade, a tua fonte de prazer, a tua fonte de contentamento.
Este é o segredo do apóstolo Paulo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade, porque eu posso todas as coisas no Cristo que me fortalece. Senhor, neste momento eu te apresento todas essas vidas e estes corações, ó Pai. Pensei que há pessoas aqui em nosso meio que ouviram a Tua palavra e entenderam, Senhor. Entenderam que há necessidade de uma conversão, de mudar o caminho. Talvez este filho e esta filha que tem corrido a passos largos para a perdição, pessoas que outrora foram servos Teus, mas desistiram da caminhada, estão tão longe do Senhor, tão longe do Senhor, mas nesta noite Tu és um Deus e se apresenta como Deus misericordioso, o Deus que é a fonte de toda a vida, e nós te pedimos, Senhor, assopra sobre o Teu filho, assopra sobre a Tua filha, para que aonde houver morte, aonde houver destruição, possa haver vida, e vida com abundância. Coloca no lugar todas as coisas, Jesus. As pessoas que nesta noite estão nos seus lugares, estão de coração fazendo uma decisão, dizendo: a partir de hoje eu quero andar com este Jesus. A partir de hoje eu quero me apegar a esta fonte de felicidade, a esta fonte de vida, a este Jesus que me traz o contentamento, que preenche todas as lacunas do meu ser. Essas pessoas que nesta noite estão convencidas pelo Senhor, eu te peço, seja sobre elas, Senhor, e muda a história. Deus é um Deus que muda história, em nome de Jesus. Você pode aplaudir nesta noite a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos louvar. Eu gostaria de chamar aqui o Wagner e a Thaís, juntamente com a Helena.